Sim há inferno, sim há diabo, sim há karma. Por Samael Aun Weor. Capítulo 1. O Inferno. O inferno de fogo e chamas, do qual nos fala a religião católica, nos tempos atuais já não podemos admiti-lo mais que uma superstição religiosa, de acordo com os homens de ciência. É isto certo, mestre? Distinto cavalheiro, permita-me informar-lhe que qualquer inferno do tipo religioso é exclusivamente simbólico. Não é demais, nestes instantes, recordar o inferno de gelo dos nórdicos, o inferno chinês, com todos os seus suplícios amarelos, o inferno budista, o inferno maometano ou a ilha infernal dos antigos povoadores do país de Marau Place, cuja civilização hoje já se oculta entre as areias do deserto de Gobi. Inquestionavelmente, estes variados infernos tradicionais alegorizam, de forma enfática, o reino mineral submerso. Recorde o Senhor, bom amigo, que Dante atravessou seu Infernus entre as entranhas vivas da terra. Leia-se a Divina Comédia. Mestre, o senhor nos fala do mundo mineral submerso. No entanto, todas as perfurações das companhias mineradoras e petroleiras e de outra índole que foram praticadas sobre a crosta terrestre não mostraram sinais de um mundo vivo que pudesse estar sequer na primeira camada interior da Terra. Onde se encontra esse mundo mineral submerso? Grande amigo, permita-me informar-lhe que o mundo tridimensional de Euclides não é tudo. Ostensivelmente, acima deste mundo de 3 dimensões, comprimento, largura e altura, existem várias dimensões superiores. Obviamente, de acordo com a lei dos contrastes, sob esta zona tridimensional, existem também várias infradimensões de tipo mineral submerso. É indubitável que os citados infernos de tipo dantesco correspondem a estas infradimensões. Perdoa-me, mestre, que insista, porém, em todos os livros que por minha inquietude esquadrinhei, não recordo de nenhum escrito ou documento que nos fale dessas infradimensões, quanto menos nos indique como podemos descobri-las. Portanto, pergunto-lhe, qual é o objetivo de falar de infradimensões que, até onde pude comprovar, nenhum ser humano viu ou apalpou? Distinto cavalheiro, sua pergunta me parece interessante. Porém, convém esclarecer que o movimento gnóstico cristão universal tem sistemas, métodos de experimentação direta, mediante os quais podemos verificar a crua realidade das infradimensões da natureza e do cosmos. Nós podemos e devemos situar os 9 círculos dantescos precisamente debaixo da epiderme da Terra, no interior do organismo planetário em que vivemos. Obviamente, os 9 círculos citados correspondem inteligentemente a 9 infradimensões naturais. Resulta palmário e manifesto que os 9 céus da Divina Comédia de Dante são 9 dimensões de tipo superior, intimamente correlacionados com as 9 de tipo inferior. Quem estudou alguma vez a Divina Comédia do ponto de vista esotérico não poderá ignorar a realidade dos mundos internos. Mestre, que diferença básica existe entre os infernos do catolicismo e os que considera o movimento gnóstico? Bom amigo, a diferença entre os infernos simbólicos de uma e outra religião é a que pode haver entre bandeira e bandeira de diferentes nações. Cada país alegoriza sua existência com um pavilhão nacional. Assim também, cada religião simboliza os mundos infernos com alguma alegoria de tipo infernal. Porém, infernos cristãos ou chineses ou budistas, etc., etc., todos eles, no fundo, não são senão diferentes emblemas que correspondem ao cru realismo dos infernos atômicos da natureza e do cosmos. Por que as pessoas têm pesadelos, como dizemos vulgarmente? O que acontece nesse caso? Será que viajam a esses mundos infradimensionais? Com o maior gosto darei resposta a esta interessante pergunta do auditório. Quero, senhores e senhoras, que compreendam o que são certamente os pesadelos. A anatomia oculta ensina que no baixo ventre existem 7 portas infernais, 7 chakras inumanos ou vórtices negativos de forças sinistras.
pode dar-se o caso de que alguém, indigestado por alguma comida pesada, ponha em atividade, mediante a desordem, tais chakras infernais. Então se abrem as portas abismais, como o ensina claramente a religião de Maomé, e o sujeito penetra nessa noite nos mundos infernos. Isto é possível mediante o desdobramento da personalidade. Não é difícil para o ego penetrar na morada de Plutão. Os monstros dos pesadelos existem realmente, provêm originalmente dos tempos arcaicos, habitam normalmente nas infradimensões do mundo mineral submerso. Queres tu dizer, venerável mestre, que não somente os que morreram sem ter salvo sua alma entram no inferno? Resulta patente, claro e manifesto que os vivos também penetram nos mundos infernos, como o estão demonstrando os pesadelos. Ostensivelmente, o infraconsciente humano é de natureza infernal. Poderia dizer-se, com inteira claridade meridiana, que nos infernos atômicos do homem estão todos os horrores abismais. Com outras palavras, enfatizamos o seguinte: os abismos infernais de maneira alguma se acham divorciados de nosso próprio subconsciente e infraconsciente. Agora compreenderá o auditório o motivo pelo qual é tão fácil penetrar, a qualquer hora, dentro dos 9 círculos dantescos. Querido mestre, realmente não compreendo por que primeiro nos diz que os mundos internos se acham nas infradimensões da Terra, e depois menciona que esses abismos atômicos se encontram dentro de nós mesmos. Quisera ser tão amável de me esclarecer isto? Sua pergunta me parece magnífica. Quem quiser descobrir as leis da natureza deve encontrá-las dentro de si mesmo. Quem dentro de si mesmo não encontre o que busca, não o encontrará fora de si mesmo, jamais. Os antigos disseram: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Tudo o que existe na natureza e no cosmos, devemos encontrá-lo em nosso interior. Assim, pois, os 9 círculos dantescos infernais estão dentro de nós mesmos, aqui e agora. Mestre, eu tive pesadelos onde vi um mundo de obscuridade e muitos monstros. Será que entrei nesses mundos infradimensionais ou infernais? Sua pergunta resulta bastante importante. É necessário que o auditório compreenda que essas infradimensões estão no fundo submerso de nossa natureza. Obviamente, repito, com os pesadelos se abrem as 7 portas dos infernos atômicos do baixo ventre, e então descemos aos mundos submersos. Raras são as pessoas que em sua vida não fizeram alguma visita ao reino de Plutão. Entretanto, é bom, senhores e senhoras, que ao estudar esta questão, pensemos no cru realismo natural desses mundos que estão colocados nas infradimensões do planeta em que vivemos. Pensemos por um instante em mundos que se penetram e compenetram sem se confundirem, em regiões densamente povoadas, etc., etc. De modo algum, devemos tomar as alegorias religiosas à letra morta. Busquemos o espírito que vivifica e que dá vida. Os diversos infernos das religiões alegorizam realidades cruamente naturais. Não devemos confundir os símbolos com os fenômenos cósmicos em si mesmos. Mestre, quisera que me explicasse o senhor um pouco mais sobre esses mundos infernos, já que, dentro desses pesadelos que tive, nunca vi luz, nem rostos formosos. Poderia dizer-me por quê? Com o maior gosto darei resposta a esta pergunta. As trevas infernais são outro modo da luz. Correspondem certamente à gama do infravermelho. Os habitantes de tais domínios subterrâneos percebem as diversas variantes do colorido correspondente a essa zona do espectro solar. Quero que os senhores, meus amigos, compreendam que todas as cores que existem no ultravioleta se encontram também no infravermelho. Que existe um amarelo no ultravioleta, isto é algo muito notável. Porém, no infravermelho, o amarelo existe também de forma diferente e assim também sucede com as demais cores. Assim, pois, repito, de forma enfática, o seguinte: as trevas são outra forma de luz. Inquestionavelmente,
Os habitantes do reino mineral submerso se acham demasiado afastados do sagrado sol absoluto e, por isso, resultam certamente terrivelmente malignos e espantosamente feios. Eu concebo, mestre, que nos mundos submersos da Terra exista toda classe de monstros e que aí habitem, porém, como é possível que dentro de mim mesmo, que sou tão pequeno em comparação com o planeta, possa encontrar precisamente esses mundos? Bom amigo, permita-me dizer-lhe que qualquer molécula de amido ou de ferro, cobre, etc., etc., é todo um sistema solar em miniatura. Um discípulo de Marconi imaginava precisamente o nosso sistema solar como uma grande molécula cósmica. Quem não descobre, numa simples molécula, o movimento dos planetas ao redor do Sol, está certamente muito longe de compreender a astronomia. Nada se encontra desligado neste universo. Em verdade, não existe efeito sem causa, nem causa sem efeito. Assim, também, dentro de cada um de nós, há forças e átomos que se correlacionam, ora com as esferas celestes, ora com as esferas infernais. É bom saber que em nosso organismo existem centros psíquicos que nos põem em relação com as 9 dimensões superiores do cosmos, ou com as 9 dimensões inferiores. Já disse claramente que este mundo tridimensional em que vivemos não é tudo, pois acima temos as dimensões superiores e abaixo as inferiores. Inquestionavelmente, todas estas dimensões, celestiais ou infernais, estão relacionadas com as distintas zonas de nossa própria psique. E por isso é que, se não as descobrimos dentro de nós mesmos, não as descobriremos em nenhuma parte. Mestre, o senhor menciona a miúde a palavra abismos atômico. Por que atômicos? Esta pergunta me parece extraordinária e com o maior gosto vou dar resposta. Antes de tudo, quero que o senhor saiba que todo átomo é um trio de matéria, energia e consciência. Pensemos por um momento nas inteligências atômicas. Obviamente existem as solares e as lunares. Também existem inteligências malignas atômicas, terrivelmente perversas. Os átomos do inimigo secreto, dentro de nosso organismo, estão controlados por certo átomo maligno, situado exatamente no osso coccígeo. Este tipo de átomos causa enfermidades e origina em nós distintas manifestações de perversidade. Ampliemos um pouco mais esta informação e pensemos, por um momento, em todos os átomos malignos do planeta Terra. Obviamente, os mais pesados, os mais demoníacos, habitam na morada de Plutão, quer dizer, nas infradimensões do mundo em que vivemos. Agora compreenderá o senhor o motivo pela qual falamos de abismos atômicos, de infernos atômicos, etc. Creio que a maioria de nós, quando pensamos em termos de átomos, imaginamos algo infinitamente pequeno. Logo, então, quando nos fala de que todos os sóis e planetas do cosmos constituem um átomo, transtorna um pouco nosso processo raciocinativo. É isto congruente, mestre? Distinto cavalheiro e amigo, jamais me ocorreu pensar em reduzir todo o universo ou os universos a um simples átomo. Permita-me dizer-lhe que os mundos, sóis, satélites, etc., são constituídos por somas de átomos e isto é diferente. Verdade? Se em alguma parte de minha oratória comparei o sistema solar com uma grande molécula, eu o fiz baseado na lei das analogias filosóficas. Jamais quis reduzir tal sistema a um simples átomo.